Olá, tudo bem? Veja o que está escrito em Atos capítulo 2, do 42 em diante. Como viviam os convertidos. E dessa forma eles pegam e trazem para dentro dos seus templos e falam assim, tá vendo? Nós devemos viver assim porque os irmãos naquela época, na igreja primitiva, eles viviam assim, nós devemos viver assim também. Só que eles esquecem que quem estava comandando os irmãos naquela época eram quem? Os judeus, os israelitas, eram quem? Os apóstolos, eram os discípulos. E esses discípulos, eles tinham o que na veia dele, na mente deles? Moisés, claro. Ah não, mas ele andou com Jesus de Nazaré. Ué, e Jesus de Nazaré veio fazer o quê? Veio cumprir as leis, ou não foi? Claro que foi. Então, quando você fala que quer viver como os convertidos da igreja primitiva, você está querendo viver como o quê? Como Moisés. Olha que interessante, Atos 2, 42 em diante. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Veja, doutrina dos ensinamentos dos apóstolos. E na comunhão, no partir do pão e nas orações, coisa de judeu. Orações, coisa de judeu. 43. E em cada alma havia temor. Em cada vida havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Claro, porque os dons tinham sido derramados sobre eles. O Consolador estava sobre eles. 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo os produtos entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Tá vendo de onde eles tiram? Porque na igreja primitiva eles se reuniam e faziam isso. Mas eles não explicam para o povo que aqui eram judeus. 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Olha aqui o templo. Diariamente perseveravam unânimes no templo, como está em Salmo 122, 4. Um mandamento foi dado a Israel para eles adorarem a Deus aonde? No templo, e esse templo estava em Jerusalém. Então, conforme o mandamento dado a Moisés, eles, os apóstolos que eram judeus, eles iam diariamente no templo. Olha que coisa interessante, gente. Que coisa maravilhosa, que entendimento maravilhoso que o Pai está nos dando. Diariamente, no versículo 46 de Atos 2. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Deixa eu colocar lá para você, eu vou ler Salmo 122, às vezes você é novo aqui, você fala, o que esse cara está falando? O que esse louco está falando de Salmo 122? Então vamos ler aqui, ó, Salmo 122, versículo do 1 ao 4. Eu vou colocar esse aqui no texto da NVI, porque na NAA o versículo 4 ele é um pouquinho diferente. Eu entendo, mas tem pessoas que não entendem. Veja, Salmo 122. Veja porque os discípulos, os apóstolos, eles se reuniam no templo. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Olha o versículo 4. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Você entendeu? Porque lá, voltando em Atos aqui, deixa eu continuar, eu quero ler na NVI, no versículo, aqui no 46, aqui ó, na NVI fala assim, ó, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Então eles iam ao templo, por quê? Porque eles faziam parte da comunidade de Israel. Eles faziam parte das 12 tribos de Israel. E para as 12 tribos de Israel foi dado o mandamento para para adorar Deus, para se reunirem em Jerusalém no templo.
E o templo, ele foi derrubado em que ano mesmo? No ano 70. O templo terreno, o templo que era dedicado a Deus, foi derrubado. E foi estabelecido, Apocalipse 21:3, que é o templo espiritual que está em nosso espírito. Então, eles pegam essas passagens, como viviam os convertidos, e trazem para quase 2000 anos depois, dentro das suas chamadas igrejas, que eu chamo carinhosamente de cópias frajutas de sinagoga, de currais, de lixão a céu fechado. É isso que são essas chamadas igrejas. Esses templos religiosos são casas de fraudes, de mercenários, de estelionatários. Eles não atualizaram. Aí eles falam, vamos viver como os irmãos viviam. Só que eles eram judeus, eles faziam parte da comunidade de Israel. Então eles sim que deveriam ir a templos. E a doutrina que eles ensinavam, a doutrina que eles tinham aprendido com Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré veio para cumprir a lei, mas não as obedeceu. E quem tem um mínimo de entendimento, entende quando ele disse lá em Lucas 24, que era preciso que se cumprisse tudo a respeito dele. Era preciso que se cumprisse tudo a respeito dele. Aí foi aberto o entendimento dos discípulos. Aí eles entenderam. Mas até então eles não tinham entendido nada. Bulufas. Assim a religião. A religião não entendeu nada ainda dos escritos bíblicos. Eles ficam pegando essas passagens, colocando dentro dos seus templos, dentro das suas arapucas. Sendo que o templo de Deus não é templo terreno, é templo espiritual, onde ele faz morada. E com isso as pessoas ficam escravizadas, ficam sentenciadas, ficam presas, ficam sendo tosqueadas, ficam sendo roubadas, ficam participando do estelionato religioso. Infelizmente assim é. Gente, acorda. Se você é um religioso, acorda. O livro de Atos não tem revelação. O livro de Atos foi um livro escrito, o nome fala Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos judeus. Aí você pode falar assim, mas Paulo fazia sacrifício no templo. Claro, Paulo era da tribo de Benjamim. Paulo foi fariseu. Paulo foi mestre. Ele falou que na idade dele ninguém batia nele o conhecimento das leis dadas a Moisés. Paulo era um doutor, um mestre nas leis. Paulo rapou a cabeça. Tudo isso está contido no livro de Atos. Quando ele recebeu a revelação da graça, do favor imerecido aos gentios, acabou. Acabou. Acabou esse negócio dele de ficar rapando cabeça. Acabou esse negócio do batismo nas águas. Os discípulos, quando está nessa situação aqui, no versículo 42 de Atos 2, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Essa doutrina dos apóstolos tinha o batismo nas águas. Quando Paulo teve a revelação, vai lá para Romanos 6:3, ele diz que o batismo foi no sacrifício da cruz, foi no sangue. Aí ele teve o entendimento do Espírito da graça, não mais do legalismo de Moisés. Você consegue entender? Aí Paulo trouxe a revelação da graça, aí trouxe a espiritualidade da coisa. Mas Pedro, Tiago, João, André, Filipe, essa turma toda, gente, eles eram da comunidade de Israel. Então o que eles tinham ali é o judaísmo. Eles não tinham a revelação da graça, da sã doutrina, da doutrina saudável. Os discípulos, eles não tinham a revelação do Cristo ressuscitado. Não. Na mente dos discípulos estava Jesus de Nazaré, ou Yeshua, ou Yesu Cristo, como fala a Bíblia Peshita, Yesu Cristo. Você consegue entender? Na mente dos apóstolos, dos discípulos era isso. Então não tem nada a ver essa história de vamos fazer isso porque na igreja primitiva eles faziam isso. Não, eles não faziam isso na igreja primitiva. Eles faziam isso era no templo mesmo. Eles faziam isso era na sinagoga mesmo, onde se reuniam os judeus. Eles faziam isso onde estavam Satanás. Satanás significa opositor.
sinagoga de Satanás, Apocalipse 2 e Apocalipse 3, tudo fala, sinagoga de Satanás. Jesus falou. Então, os apóstolos, eles frequentavam a sinagoga de Satanás, ou seja, os templos dos opositores. Satanás significa opositor. E quem eram os opositores dos discípulos, de Paulo, de Pedro, de Jesus? Quem? Os fariseus, os saduceus, os seguidores de Moisés. Então os apóstolos frequentavam o mesmo ambiente daquela raça de víbora, raça de serpente. E essas chamadas igrejas que tem por aí são sinagogas de Satanás. São onde se reúnem quem? Os líderes religiosos, chamados por eles mesmos de pastores, de bispo, de frade, de coroinha, de obreiro, de missionário, missionária, profetisa, tudo uma cambada que não vale nada, que não tem mais esse título, tudo obra morta. Então eles se reúnem em pleno século XXI, ano 2023, aí dentro dessas sinagogas, hoje mesmo, hoje é dia 6 que eu estou gravando esse vídeo, é o primeiro domingo, adivinha, a rapela, a tal da Santa Ceia, o primeiro domingo. Tem uns mais espertinhos que preferem o outro domingo, que aí pega o quinto dia útil. Aí tem mais bala circulando por aí, tem mais bufunfa, mais moeda. Então eles preferem o segundo de cambada, ladrão. Você entende como que é a situação? Aí eles reúnem essa turma, a turma não sabe nada de Bíblia, estão dentro desses locais aí, sendo enganados, sendo tosqueados, sendo roubados, sendo vítima do estelionato religioso. Então esquece esse negócio de viver como viviam os convertidos, esquece de viver como viviam os convertidos daquela época. Naquela época lá os convertidos eram judeus, eles seguiam as doutrinas dos apóstolos que tinham o judaísmo na veia e na cuca, na moringa. Tá bom? Então vou deixar com você essa mensagem, espero ter sido útil, e se foi, dê aquele joinha, compartilhe, se inscreva, ative o sininho e vamos em frente, passando o nosso simples e humilde entendimento. Quem sabe possa alcançar aí uma meia dúzia de pessoas. Até a próxima, tchau, tchau!